Boa tarde, sejam bem-vindos às Conversas da Diáspora. Hoje com alguns minutos de atraso por razões de ordem técnica. Mas cá estamos para dar a devida continuidade a esta iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, realizada através da Direção Regional das Comunidades. Esta é a 11ª edição da 4ª temporada das Conversas da Diáspora. Nas 3 primeiras temporadas, ao longo do ano de 2021, estivemos a conhecer e a divulgar sucessivamente as 16 casas dos Açores atualmente existentes em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Bermuda, no Uruguai. Depois, na segunda temporada, estivemos a conhecer todos os 19 conselheiros da diáspora açoriana que foram eleitos também o ano passado pelas diferentes geografias das nossas comunidades. E na terceira temporada estivemos a conhecer os principais órgãos de comunicação social que servem as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo. Desta vez, este ano, desde 31 de janeiro, nesta 4ª temporada, estamos a conhecer as organizações internacionais de caráter social com as quais o Governo dos Açores mantém protocolos de cooperação financeira que são anualmente renovados e que desenvolvem, aliás, um trabalho meritório, essencialmente de caráter social, caritativo, solidário, em cada uma das diferentes comunidades que servem. Nós, ao longo desta 4ª temporada, desde o mês de janeiro, já estivemos sucessivamente a conhecer diferentes organizações sociais que trabalham nas cidades de Toronto, Fall River, Montreal, São José da Califórnia, Bermuda, New Bedford, depois voltamos a Toronto, estivemos também em Turlock, voltamos a Montreal e fomos até Florianópolis. Esta semana vamos regressar ao Canadá, vamos até à província do Ontário, vamos estar na cidade de Hamilton para conhecermos o Luso Support Center de Hamilton. É uma organização solidária muito importante, uma organização sem fins lucrativos que apoia diversas famílias e adultos portadores de deficiências físicas ou cognitivas, visando exatamente proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida através da realização de atividades recreativas e educacionais. A nossa convidada para nos falar do Luso Support Center of Hamilton é exatamente a diretora executiva desta associação, a senhora Jacinta Ribeiro, que está connosco em direto do Canadá. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer e muito obrigado por esta oportunidade, para estar junto com todos, junto com o nosso público português, a nossa comunidade. Muito bem, e neste caso com um público português que é de caráter mundial, geralmente acompanhado por pessoas que nos assistem a partir do Brasil, do Canadá em geral, dos Estados Unidos da América, da Bermuda, de Portugal, algumas das quais, aliás, partilhando connosco os seus comentários, que depois ficam disponíveis também ao longo da nossa conversa. Antes de falarmos da vossa associação, gostaria que conhecêssemos melhor a nossa convidada. Quem é a senhora Jacinta Ribeiro? Como é que chegou ao Canadá? Porque é que está em Hamilton? Como é que se ligou a essa associação? Sei que é uma senhora dedicada a essas causas sociais, mas isso começou há já algum tempo, com certeza. Claro. Portanto, eu já em Portugal trabalhava, portanto, numa CERSI com pessoas deficientes. Entretanto, emigrei para o Canadá em 1990 e aqui foi quase que sempre esta carreira de trabalhar nesta área, parece que me caiu sempre na frente, não sei porquê. Portanto, encontrei uma das mães fundadoras desta associação que me conheceu e logo bem pouco tempo, quase antes de eu ainda falar inglês, me ligou a famílias portuguesas para trabalhar com os seus filhos em género de part-time. Quando depois este grupo de senhoras se juntou, um grupo de 5 senhoras se juntaram para formar esta organização, eu fui convidada para iniciar o programa, isto em 2003. Portanto, não sei porquê, tenho estado sempre me bateu na frente este chamariz, não sei.
Estou Olha, aqui. é sinal de que presta um serviço de cidadania plena, muito importante para a nossa comunidade, como aliás veremos já a seguir. Para ajudar a contextualizar a nossa conversa relativamente à associação propriamente dita, a nossa equipa de comunicação preparou um brevíssimo vídeo que faz a síntese da missão do Luz ao Support Center de Hamilton, que vamos ver já a seguir. Ora, cá está, a Luz ao Support Center de Hamilton encontra-se, aliás, em processo de fusão e integração no âmbito mais alargado da Luz ao Canadian Society, já falaremos disso mais adiante, mas antes disso gostava que nos centrássemos no serviço de Hamilton, na Associação Luz ao Support Center, como já referiu, fundada em 2003, por um grupo de 5 senhoras, vale a pena citar o seu nome e por via disso render merecida homenagem à iniciativa que tiveram: Gilda Ferreira, Helena Medeiros, Manuela Valério, Mary Viveiros e Zilda Ribeiro. Foram as 5 senhoras, aliás, algumas das quais confrontadas com problemas de deficiência na sua família, que arregaçaram as mangas, lançaram mãos à obra, como se costuma dizer, e encontraram elas próprias a solução para o problema com que estavam confrontadas, servindo assim para ajudar a resolver tantas outras situações, infelizmente, como estas. Ora, desde a primeira hora, como vimos, está ligada à associação a sua atual diretora executiva, Jacinta Ribeiro. Por isso mesmo, estando ligada desde sempre, há praticamente 20 anos, gostava que nos explicasse quais foram, de facto, as principais motivações e, porventura, as maiores dificuldades que encontraram em 2003 para conseguir concretizar esse objetivo de criar uma associação com essas características. Portanto, em 2003, este grupo de senhoras, portanto, a maior parte delas, exatamente, sentir a dificuldade na sua própria casa de, quando o seu próprio filho ou filha termina a escola secundária, depois o quê? O que é que acontece, não é? Foi um pouco essa pergunta que levou estas senhoras a iniciar e depois, portanto, eu como já trabalhava noutro programa, era conhecida pelo grupo, fui convidada para começar. Portanto, algumas das dificuldades dos filhos da nossa comunidade nestas circunstâncias, a comunicação. Portanto, grande barreira à comunicação. E já nesta altura se encontravam famílias isoladas por dificuldade de comunicação. E foi também um incentivo para estas mães, não só para resolver o seu próprio problema, mas a saberem que isto existia na própria comunidade, que deitaram mãos à obra e vamos lá. A dificuldade muito grande, a dificuldade inicial foi iniciar exatamente isso. Embora, portanto, foi-nos dado pela comunidade portuguesa na altura, o Sr. Padre de Janeiro, que estava aqui na comunidade de Hamilton, portanto, deixam-nos usar a casa paroquial ou a cave da casa paroquial, para o qual, quer dizer, nós tínhamos que descer umas escadas, portanto, à partida criámos logo barreiras para este grupinho que estávamos a iniciar, que estávamos a querer beneficiar, mas as barreiras foram logo a partir daí, e a partir daí começámos sempre à procura de um local onde pudéssemos, portanto, trazer cadeiras de rodas e, portanto, outros tipos de mobilidade.
As barreiras foram muito grandes, muitas portas se fecharam, muito trabalho foi feito, portanto, angriações de fundos eram constantes. Eu lembro-me que um dos anos nós tentámos organizar 17 eventos de angriação de fundos. Quer dizer, era fechar um, abrir outro, era constante para tentarmos angriar fundos para ter o nosso próprio espaço ou dinheiro para arrendar um espaço, não é? Porque essa foi a primeira resposta local a esse nível de apoio a famílias que integram crianças, em alguns casos também adultos, presumo, portadores de deficiências físicas ou cognitivas. Até então não havia uma resposta organizada por parte da comunidade portuguesa dessa área de Hamilton. Não, por parte da comunidade portuguesa não existia. Portanto, nós não, portanto, o programa não é necessariamente para crianças, é para depois de terminar a escola secundária, portanto, 18 e daí para cima. Portanto, havia alguns programas na cidade, mas, portanto, poucos, portanto, a pouca disponibilidade portanto, o problema da comunicação de muitas destas famílias, portanto, foi uma barreira muito grande. E, portanto, estamos a falar de uma cidade importante, creio que é a quarta cidade maior da província do Ontário, com sim, praticamente meio milhão de habitantes. Meio milhão, exato. E, portanto, certamente com inúmeros casos semelhantes a esses, a precisar de uma resposta concreta. No vosso caso, apoiam apenas as famílias portuguesas ou podem, inclusive, ir mais além? Não, portanto, nós a partir do momento que começámos a expandir a descoberta foi que todas as outras comunidades estavam no mesmo barco, digamos assim, e, portanto, nós crescemos muito e nós hoje aceitamos qualquer pessoa, aliás, estamos num país em que somos obrigados a aceitar qualquer pessoa e com todo o gosto o fazemos. Portanto, preparámos-nos para aceitar, portanto, não interessa qual é a cultura da pessoa. Realmente as raízes são portuguesas, mas todas as culturas sentiram a mesma necessidade e, portanto... E que tipo de apoio em concreto é que prestam a essas pessoas portadoras de deficiência e às suas famílias? Portanto, temos o programa de dia em que recebemos o deficiente aqui e para além de prestar cuidados e portanto, mantê-los alegres, o nosso programa é também com o objetivo de incentivar mais, dar-lhes algo mais a participar. Tanto que no nosso programa chamam-se participantes porque o programa é feito por eles, para eles. Nós facilitamos, não é? E é um pouco naquele sentido de cada um de nós crescemos e nós ficamos muito orgulhosos pelo aquilo que fazemos. E, portanto, o nosso programa é isso mesmo, é deixar que o deficiente tenha a oportunidade de participar, de fazer, para que não seja feito para ele. Dê-nos alguns exemplos de iniciativas concretas, de atividades específicas que desenvolvem com eles. Portanto, desde atividades físicas, atividades escolares, nós temos todo o género de atividade que passa por usar, por exemplo, agora temos o Disney, que é uma coisa que toda a criança gosta, né? Mas depois cresce em jogos e crescem, nós transportamos todas essas pequeninas coisas para atividades que depois eles desenvolvem. Estou-me a lembrar que hoje de manhã foi o Disney Trivia aqui, em que eles têm, portanto, fazem uma apresentação do movie e fazem a pergunta de onde é que vem esta imagem do movie? E eles todos sabem, porque é Disney, não é? E todos os dias se reúnem aí? A atividade é diária mesmo? Todos os dias estão aqui, exatamente, todos os dias estão aqui. Funciona, portanto, como um centro ocupacional, o dia inteiro, de manhã e à tarde? Portanto, entre as 8h30 e as 3 da tarde, portanto, é o centro de dia, sim, senhor. E quantos utentes é que habitualmente têm agora, nesta fase atual? Neste momento, portanto, descemos um bocado com o Covid, ainda não estamos em pleno funcionamento, mas temos cerca de 32 por dia aqui neste centro de Hamilton, só no centro de Hamilton. E todos da cidade de Hamilton? Todos da cidade de Hamilton. No total, nós temos cerca de 50 e
2023, salvo erro, porque também continuamos a manter online, portanto, uma sessão online para aqueles que ainda não podem voltar ao centro. Que resposta deram então durante esses 2 anos da pandemia? Continuaram a desenvolver a vossa atividade, mas exclusivamente em regime online? Portanto, nas épocas em que foi obrigatório o fecho, nós estivemos online, mas logo que possível, a maior parte do tempo estivemos abertos. Tivemos alguns intervalos fechados, fomos obrigados, mas fora disso, o programa esteve sempre online. Além de estar online, portanto, houve muitas pessoas da comunidade portuguesa que quiseram oferecer e apoiar outras pessoas. Portanto, nós fizemos distribuição de comida a restaurantes que quiseram oferecer, ou pessoas que iam ao restaurante e diziam: eu quero oferecer 50 refeições para as pessoas que precisam. E, portanto, nós recebemos várias vezes esse tipo de doações da comunidade e distribuímos pelas famílias que precisavam. Continuamos sempre, além do programa online, a manter-nos em contato com as famílias constantemente para que não deixar que ninguém entrasse em depressão. Portanto, mantivemos sempre 3 trabalhadoras em constante contacto com toda a gente. Tem muitas colaboradoras a trabalhar consigo para essa missão coletiva? Neste momento somos 12 aqui. Uhum. E isso dá boa conta do recado relativamente à atividade que se propõem desenvolver, designadamente aí nas vossas instalações, não é? Sim. Portanto, estamos já à procura de mais, porque estamos em vias de crescer mais, temos mais pessoas à espera para entrar, portanto, estamos já à procura de mais pessoal. Neste momento tem a vossa lotação, digamos assim, esgotada e ainda casos em espera de disponibilidade para poderem ser servidos também. Enquanto mantivermos as distâncias devido ao Covid, portanto, estamos mais ou menos, ainda há alguns espaços, não muitos, assim que for possível, portanto, diminuir o espaço entre cada uma das pessoas, portanto, haverá mais espaço, não é? O que significa que a associação conseguiu, entretanto, ter um espaço próprio. Lembrava há pouco que um dos primeiros grandes desafios iniciais, em 2003, tinha sido a tentativa de terem instalações próprias. Isso aconteceu, entretanto, e, portanto, em termos de sede, já se encontram razoavelmente bem servidos para cumprirem a vossa missão. Absolutamente. E eu gostaria de mencionar que foi um passo muito importante e admirável destas 5 senhoras. Chegou a uma altura que nós ficámos sem espaço para poder, nem oferecido, nem ficámos sem espaço para poder oferecer o programa. E elas lançaram um apelo a amigos e famílias e conseguiram juntar $32.500 em dinheiro emprestado, sem juros por 5 anos, para conseguirem juntar dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa. Era velhinha, mas conseguiu-se comprar. E, portanto, porque mesmo nessa altura nem dinheiro dos bancos, não se conseguia dinheiro, portanto, e foi o acreditar das pessoas para conseguirmos juntar esse dinheiro, para mim foi um passo super importante. Até porque conseguiram, à conta disso, o envolvimento da própria comunidade, ou seja, conseguiram já afirmar o Luso Support Center de Hamilton junto da respectiva comunidade portuguesa, de forma a que sentissem isso como uma necessidade própria e coisa sua também, e se envolvessem, corresponsabilizassem, participassem, colaborassem num trabalho que tem que ser de todos, não pode ser apenas de alguns. E foi isso exatamente que aconteceu, e entretanto iniciámos o processo de junção com a Luso Canadian Charitable Society, em que portanto, abriu as portas mais para entrarmos portanto, tanto em agregação de fundos, como depois, eventualmente, em 2011, conseguimos um grant do governo canadiano para iniciar, então, a nova casa que temos hoje, que temos um centro grande de 2 andares, em que temos o programa a funcionar, então. Nessa vossa nova casa, agora sim, capaz de corresponder às necessidades que sentem, presumo que, para além das atividades que desenvolvem com as pessoas portadoras da deficiência, também utilizam as vossas instalações para outras atividades de interesse comunitário. Portanto, agora está um bocadinho tudo mais morto com o Covid, mas sim, antes claro. Do Covid, sim, nós mantemos um laço muito grande com a comunidade, que continuamos a fazer não só eventos com a comunidade, há alguns anos oferecemos aqui classes de cidadania, fazemos pequenos eventos para a demonstração
comida portuguesa, já demos aqui aulas de português. Portanto, também tivemos aqui um programa para séniores, em junção com este programa. Portanto, sempre que possível, nós continuamos a trabalhar junto com a comunidade e a expandir e a criar laços de amizade e de apoio, tanto nós para a comunidade como a comunidade para nós. Portanto, é um intercâmbio muito bom. E quase 20 anos depois da fundação da Lusa Support Center de Hamilton, a senhora Jacinta Ribeiro, como diretora executiva da associação e como colaboradora da Primeira Hora, quando agora olha para trás pelo percurso ascendente que fizeram durante essas 2 décadas, acha que o vosso trabalho desenvolvido, entretanto, fez toda a diferença relativamente à problemática das pessoas com deficiência no contexto geral da cidade de Hamilton? Esses problemas passaram a ser vistos e apoiados de uma forma diferente e sentem esse reconhecimento por parte da própria comunidade? Só pessoalmente, olhando para trás, para mim é uau! E em termos de programa, portanto, nós hoje somos vistos como um programa, pelo menos alguém várias vezes me falaram o programa melhor da Hamilton. Portanto, entramos em que nós damos importância à pessoa com deficiência e damos oportunidade à pessoa com deficiência. Temos feito um grande trabalho e vários outros programas estão neste momento a seguir também o nosso percurso, porque tem sido um percurso diferente daquilo que eu que trabalhei noutros programas, conhecia a estratégia de trabalho. Nós criamos um programa um bocadinho, um desafio diferente. Conseguimos chegar, a nossa casa em 3, 4 anos encheu-se, nós chegámos a ter aqui 89 participantes antes do Covid, portanto foi um crescimento enorme, portanto nunca conseguimos atenuar as dificuldades todas, porque vão aparecendo sempre, não é? No entanto, fizemos uma grande diferença na comunidade e continuamos a fazer. Portanto, somos pioneiros neste campo e tem tudo a ver com a importância que damos ao deficiente e a maneira como elevamos a sua própria capacidade. Cumprem, no fundo, uma autêntica missão de serviço público, que por isso mesmo certamente recebe apoio das autoridades canadianas, não sei se provinciais ou locais, algum apoio financeiro também, tanto quanto possível, por parte do próprio Governo dos Açores, mas certamente que a maior parte deve-se muito a donativos, a voluntariado, à participação da própria comunidade em geral, não é? Sim, portanto, diretamente do Governo do Canadá. Portanto, o programa é ligeiramente diferente. Portanto, o Governo do Canadá criou um programa de apoio às famílias com deficientes. Eles portanto, apelam para esse programa e depois, portanto, este programa funciona como um género de uma taxa, se eu digo a palavra correta. Portanto, cada participante paga uma joia, cada participante paga para atender. Temos muitas famílias que não recebem suficiente ou ainda estão em processo de receber, portanto, todo esse tem sido um processo de apoio às famílias para que elas, quando nós iniciamos exatamente, ninguém tinha esse apoio e o programa era gratuito, mas, portanto, manter 12 trabalhadoras aqui dentro, portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado. Portanto, é nesse formato em que, portanto, o participante paga, portanto, um FII e depois, portanto, todos os outros extras para a casa, portanto, nós fazemos fundraising constantemente. Neste momento, estamos a receber do deficiente cerca de 80% do valor e o resto continuamos. Até porque se trata de uma organização sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, de caráter solidário.
Exatamente, exatamente. Portanto, temos muito apoio de voluntariado, portanto, temos o apoio do Governo dos Açores e continuamos a responder no sentido de trazer a comunidade, inteirar a comunidade, divulgar a comunidade portuguesa, a cultura portuguesa, através, com o apoio do Governo dos Açores, continuamos a fazer isso e portanto, o fundraising é constante. Porque... 2 décadas depois da sua fundação, a Associação Lusa Support Center de Hamilton encontra-se agora confrontada com um grande desafio, que já fez referência ao longo da nossa conversa, que é concretizar uma fusão, uma conjugação de esforços com uma outra entidade de caráter social mais abrangente, a Lusa Canadian Society. O que é que, na prática, isso vai beneficiar a vossa associação? O facto de depois passarem a trabalhar em conjugação de esforços é certamente proveitoso para ambas as partes. Para ambas as partes, exatamente. Portanto, iniciámos este no sentido de, portanto, estavam 2 organizações que iniciaram na comunidade portuguesa no mesmo formato. No entanto, estamos a trabalhar no mesmo sentido e decidimos fazer a junção das organizações. Já iniciámos, não, já estamos em trabalhar, por exemplo, a parte de administração é feita de um local para, portanto, minimizar os custos para que o programa seja oferecido a um valor menor para as famílias que portanto, com dificuldade, né? Portanto, minimiza os custos de administração e dá-nos, portanto, estamos maiores dentro da comunidade, mais visíveis dentro da comunidade, tanto nossa comunidade como a comunidade em geral, o que ajuda na divulgação, no apoio, portanto, temos bastante apoio de entidades privadas, várias organizações que nos estão a apoiar em todos os sentidos. E vão ficar com um suporte institucional ainda maior, mais abrangente, com uma associação com outra dimensão, e isso vai certamente facilitar também o vosso trabalho futuro. Exato. Portanto, quando agora olharmos para a frente, no final da nossa conversa, as suas perspectivas são certamente muito animadoras para continuarem a fazer sempre cada vez mais, cada vez melhor. Sim, portanto, na perspectiva, neste momento já estamos a trabalhar, portanto, o próximo passo é residência para as pessoas deficientes e suas famílias. Portanto, muitas das famílias vivem juntas, pais e filhos, até os pais não terem mais forças para cuidar, e temos visto algumas situações em que, ao fim da vida, os filhos são separados dos pais e os filhos morrem porque falta aqueles cuidados. Portanto, nós estamos a tentar criar, portanto, a resposta para a pessoa com deficiente quando os seus pais já não podem cuidar, mas ao mesmo tempo não abandonar a situação de que viveram juntos toda a vida. Será que se tiver um centro perto de um do outro, eles ainda se possam continuar a ver depois disso e não serem separados pelo sistema que hoje, e não os seniors vão para a casa da terceira idade e o deficiente vai para uma outra casa que é só para deficientes. Portanto, um corte radical para as famílias e que, portanto, é difícil. E essa vossa residência, pelo que percebo, perspectiva uma solução alternativa, mais adequada, aliás, que é de, porventura, poderem institucionalizar, sob a forma de lar residencial, quer a pessoa portadora da deficiência, quer o seu cuidador familiar. Eventualmente esse é o objetivo, de tentarmos, portanto, atenuar, portanto, diminuir a dificuldade que existe nessa situação de separação entre os pais e os filhos. Neste momento, a urgência, que já temos algumas famílias em grande urgência, é a residência para os filhos. Temos, aliás, na cidade de Hamilton, uma família portuguesa com 3 filhos deficientes e a mãe com cancro, e, portanto, numa situação muito, muito delicada. Portanto, estamos a trabalhar arduamente para ver se conseguimos, portanto, residência. Temos mais pessoas em situações semelhantes. E quais são as perspectivas temporais para a concretização desse projeto?
Portanto, já iniciamos o fundraising há cerca de 1 ano e tal. Pensamos que dentro de 1 ano, 2 anos, nós vamos conseguir iniciar. Não sei, portanto, estamos a olhar para todas as perspectivas, sendo uma residência ou sendo enquadrada com outros serviços, com outras residências, estamos a olhar para as perspectivas todas. As pessoas que nos estão a acompanhar, e agora estamos mesmo, infelizmente, no final da nossa conversa, e que queiram de alguma forma colaborar, dar um donativo, por pequeno e simbólico que seja, porque isso depois tudo acrescentado é que fará a diferença maior. Como é que podem fazer? Podem entrar em contato convosco? Podem entrar em contato connosco diretamente por telefone, o 905-522-4612, entrar no nosso website da Luso-Canadian Charitable Society e podem doar diretamente. Ou podem mandar por correio. Normalmente isso já não se usa muito, mas, portanto, ainda há essa opção. Nós estamos localizados no 760 da Barton Street East, em Hamilton. Muito bem. E como vimos ao longo da nossa conversa, desenvolvem um trabalho absolutamente notável, uma missão meritória que merecia ser mais conhecida, para ser mais estimada, melhor respeitada, mais apoiada, tanto quanto possível por todos, pela comunidade em geral, porque prestam, no fundo, uma missão de serviço público, melhorando a qualidade de vida das pessoas mais fragilizadas e que bem precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa consideração. Muito obrigado pela sua disponibilidade e muitos parabéns pelo seu trabalho, na sua pessoa enquanto diretora executiva. Felicito todos os colaboradores e todos os beneméritos da Luso Support Center de Hamilton, desejando que consigam concretizar todos os vossos projetos em prol dessa causa comum. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigado, Dr. José Andrade, por esta oportunidade e pela comunidade, por todo o apoio que nos tem dado, tem sido fabuloso e muito obrigado por tudo e continuaremos a trabalhar nesta causa que é nossa, que é de todos e portanto, mãos para a frente e vamos trabalhar. Muito obrigado. Isso é que é. Muita força. Obrigado. Ficamos por aqui esta semana. Na próxima voltaremos com outra organização social de outra comunidade açoriana, sendo que estamos a percorrer a rede mundial de organizações sociais com as quais o Governo dos Açores mantém protocolos de cooperação financeira anualmente renovados. Esta nossa conversa da diáspora resultou, mais uma vez, do apoio técnico da equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades. Hoje, através das nossas colaboradoras Sofia Silva, que conduziu tecnicamente a emissão, com o apoio da Raquel Rodrigues. Como é habitual, a palavra final de encerramento oficial cabe ao Sr. Vice-Presidente do Governo, Dr. Artur Lima, com uma mensagem especialmente dirigida às organizações sociais que prestigiam e honram o bom nome dos Açores através da diáspora açoriana. Boa tarde, até sempre. Caros dirigentes associativos, aproveito este momento para vos dirigir uma saudação especial, agradecendo o vosso trabalho na preservação da cultura açoriana e na promoção de iniciativas sociais. Nesta 4ª temporada das Conversas da Diáspora, o movimento associativo da nossa diáspora assume o destaque que merece. As vossas associações sociais e culturais são centros aglutinadores e promotores da açorianidade. Para o Governo Regional dos Açores, importa atender às necessidades do associativismo e torná-lo num parceiro efetivo na defesa da língua portuguesa e na transmissão do nosso legado cultural. Quero-vos, por isso, apelar para que continuem a desenvolver a vossa atividade com afinco, em nome da responsabilidade social e na proteção das nossas tradições comuns. Conto com o vosso empenho nesta caminhada conjunta pelos Açores e pelos açorianos de todas as latitudes. Um bem-aja a todos.